Nesse trabalho de aromaterapia. Então, vamos nos ligando ao plano espiritual superior, vamos deixando as nossas preocupações lá de fora, vamos nos sentando confortavelmente nas nossas cadeiras, tranquilamente, vamos nos conectando com o plano espiritual superior, pedindo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que desde muito cedo que já se encontravam preparando esse ambiente para que aqui chegássemos, encontrássemos esse clima maravilhoso, essa harmonia, essa tranquilidade, essa paz. É importante que nós, bem cedo, exemplo do plano espiritual, que desde muito cedo aqui se encontrava preparando o ambiente, e nos preparássemos também para a reunião de hoje à noite. Mas nós sabemos que é impossível. Deixamos o nosso leito, as preocupações do dia a dia, e só vamos nos lembrar das reuniões, da reunião, mas no momento de chegar. Mas o importante é que mantemos essa rotina e toda quarta-feira que nos encontramos usufruindo desses momentos maravilhosos, desse clima, dessa tranquilidade. Então, em perfeita serenidade, vamos então abrindo os nossos corações, vamos nos sintonizando com o plano superior, plano espiritual superior, para que possamos, para que as nossas necessidades sejam atendidas. Que Deus nos proteja, que os Espíritos benfeitores possam nos oferecer tudo aquilo que nós queremos buscar. Graças a Deus. E vamos então passar a palavra para o nosso irmão André Luiz, que vai fazer a palestra da noite e vai apresentar para vocês o tema, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como vocês estão? Estão com saudades de mim? Não, né? Nossa. Primeira palestra do ano. Passou carnaval, né? Então vamos começar. Hoje o tema é fácil. Não é. Chama Falsos Discursos. Tá? É um capítulo do Pão Nosso, que é um versículo, né? Do nosso Tiago, E o que é esse discurso? O que é esse? Oxe, perdi minha cola. Calma aí, gente. Calma aí que sem cola não vou saber ler o versículo. Então o versículo é o seguinte: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E sede cumpridores da palavra. Então o foco de hoje é sobre o que a gente fala e o que a gente faz. A gente fala e faz a mesma coisa, não é? Com certeza. Isso é uma coisa para os outros, né? Nós fazemos tudo o que falamos, né? Não somos descumpridores de palavras. Então o tema, mas antes de entrar no tema, eu queria contar uma história antiga que aconteceu há muitos anos atrás. Dizem que essa história é antes de Cristo. Tinha um vendedor de mapa. Na época que não existia Google Maps, Waze, né? Mapa era uma coisa importante. Vocês não devem lembrar, porque vocês são todos jovens, mas teve uma época que a gente andava em São Paulo com um livro dessa largura assim, e você tinha que parar na rua e procurar o caminho. E se você errava, você tinha uma setinha, aí você tinha que virar, procurar as outras páginas. Era uma habilidade. Saber dirigir incluía saber ler o mapa, né? Guia. O guia.
guia 4 rodas, guia rodoviário. Exatamente. Se você não sabia ler aquilo, você provavelmente não ia saber andar do teu bairro para o bairro do amigo que morava longe. Né? Então, nesta época, que antes de Cristo, tinha um vendedor de mapas. E ele chegava na cidade, vendia os mapas dele, dizendo que eram mapas maravilhosos, que indicavam um caminho na montanha, onde tinha um tesouro. E o mapa era sofisticado, escrito à mão, cheio de cores, com setas, legenda, mas era um caminho complicado. Ele vendia aqueles mapas rapidamente, as pessoas vendiam coisas para comprar aquele mapa, porque aquele mapa era o mapa da riqueza da antigamente. E ele continuava lá vendendo os mapas e tudo mais. Ele saía da cidadezinha e as pessoas continuavam lendo o mapa. Aí se reuniam para ler o mapa, para saber como fazer o caminho, para fazer aquilo. Era um evento. Enquanto a cidadezinha ainda estava estudando o mapa, ele já estava vendendo os mapas na outra cidadezinha de como escalar a montanha e chegar à riqueza. Mas, se você tivesse naquela época, você percebeu um comportamento interessante. As pessoas liam o mapa todo dia. Elas discutiam o mapa, elas conversavam sobre o mapa, elas dormiam vendo o mapa, mas elas não começavam a caminhar para chegar no tesouro. Elas se perdiam, elas ficavam entretidas com aquela beleza do mapa e não tomavam a primeira ação, que era fazer a caminhada atrás do mapa, procurar a riqueza. Então, eu pergunto para vocês, quantos mapas vocês já compraram e não seguiram? Quantas vezes vocês viram uma instrução de coisas que gostariam de fazer e não deram o primeiro passo? Então, falsos discursos falam um pouco disso. Do quanto que a gente fala de um mapa que a gente não pratica. Né? Então, continuando nesse caminho, procurando, estudando o mapa, se reunindo todas as quartas-feiras para falar sobre o mapa, mas e a caminhada para seguir e encontrar o tesouro? A gente está fazendo? É isso que eu quero falar com vocês hoje. E olha, eu tenho bastante assunto. Vocês não estão com pressa hoje, né? Porque como esse assunto de mapa me interessa, eu separei aqui umas 2 horas de tema. Oi, vou aproveitar que o chefe não veio e vou ficar falando aqui. Mas, gente, então que a gente descobriu que o mapa, né? Ninguém subiu aquela montanha. E por que não subimos? Porque a gente ficou perdido no discurso. A gente ficou entretido com a palavra, entretido com o visual. Né? Isso no mundo, e aqui, gente, é interessante, por que a palavra tem tanta importância? Porque se vocês repararem, a quantidade de coisas que já deu errado, porque a gente acreditou num discurso bonito, é impressionante. Num político que promete que a gente vai ficar rico se votar nele, num político que diz que vai fazer asfaltar todas as ruas do bairro e ele volta de 4 em 4 anos e promete a mesma coisa. O que essas pessoas têm, em geral? Né? O que a gente chama o poder da persuasão, da capacidade de falar coisas e encantar. Algumas pessoas falam que eles são carismáticos, que você olha para eles e eles encantam, né? A gente tá, e de repente a gente acreditou naquela besteirada toda. Vocês já viram um político fazer isso? Já? Todo dia. Todo dia, né? Ele chega e fala assim, não, isso é... Olha, essa parede aqui não é branca, é vermelha. E aí você vê lá, metade acredita. A outra metade fica olhando, mas será que é vermelho e eu que estou cego? Né? Porque a pessoa fala com tanta convicção, com tanto poder de persuasão, que a gente começa a acreditar naquilo. E isso, gente, é um dom. É um dom sagrado que a gente às vezes não sabe usar. Né? Por isso que é importante a gente aprender as coisas e começar a discernir e aprender a discutir o que a gente propriamente dito acredita. Então, tudo que a gente vai construir tem um fogo de palavra. Uma declaração de amor, um casamento longevo, vai ter uma primeira palavra, um primeiro caminho, vai ter várias conversas durante o caminho,
né, desse casamento longo. Então a gente vai tendo várias oportunidades de usar a palavra para construir coisas. E aqui que vai a nossa lição hoje. A gente tem de começar a perceber o que a gente fala, que é só para encantar e não é verdadeiro. A gente tem de começar a ter um pouco de coerência no que a gente fala e no que a gente pratica. E esse é o chamado de hoje. Só que a primeira pessoa que se engana com os nossos discursos falsos somos nós mesmos, com auto-engano, acreditando em coisas, né, que nos enganam. Então, a conversa de hoje, e o que eu quero que vocês reflitam junto comigo, é o quanto que a gente está falando para nós mesmos que é auto-engano, que é uma mentirada danada. Quanto que a gente se desculpa por não mudar porque a gente dá uma desculpinha. Eu começo amanhã. Eu fiz isso porque aquela pessoa mereceu. Eu fiz isso por aquilo. Eu começo a desculpar os meus comportamentos usando a palavra, né? Tendo discursos de desculpas, porque eu não me enfrento. Então vejam que aqui, quando o Tiago falou lá no enganai-vos, né? Ele está falando o seguinte, que nós usamos a palavra para nos auto-enganar. Nós construímos discursos que nos enganam. Quero ver assim, quem pensou hoje que amanhã começa alguma coisa? Ninguém? Segunda-feira. Segunda-feira. A dieta não é hoje, é segunda. Quem pensou que fulano mereceu a sua má atitude? Então eu fui grosso com uma pessoa, mas você se autodesculpa assim. Mas ele mereceu, ele fez tal coisa. Quem pensou isso? Não precisa me falar, não. A carinha de vocês não nega. Vamos continuar. Calma que os auto-enganos só estão começando os auto-enganos. A gente tem, quem é psicólogo, essas coisas que estudam, sabe bem mais do que eu estou falando, mas eu estou dando só o cheirinho para vocês. Quem leu alguma coisa e pensou assim, isso é muito difícil, eu não consigo fazer. Isso só um santo consegue. Falar ali na frente é tão difícil, eu não consigo. Vocês não pensaram assim já, quando foram desafiados a uma tarefa? Isso é muito complexo, não dou conta. Mas quem está aqui pela primeira vez, também achou que não dava conta e deu conta. O primeiro dia da academia também é difícil, o primeiro dia da sala de aula também é difícil, o primeiro dia de qualquer coisa é o mais difícil. Então a gente se auto-engana, colocando dificuldades para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. O nosso corpo, a nossa mente gosta de ficar acomodado, gente. É isso que a gente gosta. Fomos treinados a sermos acomodados. A nossa mente é para isso. E o que a gente treina, e o que a gente está aqui nessas reuniões, todas as quartas, é tentando sair da zona de conforto. É mudar a nossa atitude para sair do falso discurso e ir para uma prática. Mas esse falso discurso começa com a gente, no auto-engano, com essas coisas que eu estou falando para vocês. Vocês acham que eu estou errado? Não. Mas vocês, quando eu falo que eu acho que eu estou errado, algum de vocês já não pensaram assim, mas o que ele está falando é bem difícil de mudar, né? Reparou como o auto-engano está ali o tempo inteiro nos comovendo, nos mantendo no lugar? Eu tenho um amigo que chegou esses dias e falou assim, eu parei minha terapia. Parou? Por quê? Você teve alta? Não, eu estou 3 anos lá e ela não me mudou em nada. Aí eu dei risada, mas eu dei uma risada tão gostosa. Aí ele, mas por que você está rindo, gentil? É porque eu acho que o conceito seu já está errado na origem. Ele, como assim? Eu estou lá pagando e ela
não me mudou em nada. Então, é porque talvez não seja ela que tem de te mudar. Talvez seja você que tem de se mudar. Porque quando você decide se mudar, ela vai te ajudar dando ferramentas. Ai, você falou igual ela. É. Então, aí eu até brinquei, então veja que não é, você não está sendo, o seu discurso não convence. Mas aqui, gente, a gente faz a mesma coisa. A gente vem no centro esperando que o centro mude a gente. Que eu saia ali da cromoterapia melhor do que eu entrei. Vocês vão sair melhores, com energia melhor, com mais força de vontade. Para quê? Para se automudar, para se modificar. Jesus não vai sentar no lugar de vocês e vai para a academia. Ele não vai falar para você, ele não vai entrar na sua boca e não vai deixar você xingar o marido. Ele não vai vencer os seus vícios, nem o meu, nem os vícios do vizinho. Agora ele vai nos ensinar, vai nos orientar, vai ser transparente, vai nos orientar, vai colocar aquela pedrinha no sapato que vai nos incomodar até a gente aprender aquela lição. Então, os falsos discursos estão primeiro em nós, mas o que eu quero alertar é que a gente tem tanto isso que a gente coloca na responsabilidade do vizinho e do nosso amigo, do nosso marido, da nossa esposa, quase tudo que nos incomoda. E espírita ainda coloca na vida passada. Essa é nossa. Ah, porque na vida passada eu devo ter sido. E aí, mais uma desculpa. Eu tenho uma equipe, né? Eu tenho um menino lá novinho, que tudo que eu falo que ele está fazendo errado, ele fala, ai, me desculpa, me perdoe, só falta se ajoelhar e se penitenciar, né? Aí olha, eu acho que você vai começar a evoluir quando você parar de pedir desculpa e prestar atenção no que você está errando. Porque eu não estou preocupado com a desculpa. E Jesus também não está preocupado com a desculpa. Ele está menos ainda do que eu. Ele está preocupado com a nossa modificação, quando a gente começa a fazer o certo. Então, se a gente se autopune menos e começa, cada vez que erra, a reparar nisso e olhar para frente, a gente acelera. Se eu ficar, em vez de lendo o mapa, começar a cavalgar ou andar neste mapa, eu vou estar sendo mais feliz, eu vou estar chegando do outro lado. Faz sentido isso para vocês? Ah, legal. Se faz sentido, a gente chega na próxima conclusão. Se eu tenho de evitar me auto-enganar, imagine enganar o vizinho, enganar o amiguinho, né? Então, como que funciona a nossa palavra? A nossa palavra tem um poder criativo, um poder de persuasão, né? Tem tudo isso que vocês já ouviram. Mas se eu uso para atacar, para desconstruir, para provocar, e não para construir, eu não estou indo no caminho bom. Mas ele mereceu o que eu falei. Ele mereceu essa grosseria, ele me provocou. Não. Estou indo contra. Estou me auto-enganando, porque eu estou dando desculpas por meu comportamento para minha boca. Então, a primeira coisa que a gente tem de passar a fazer para não se enganar é se reconhecer em que passo da vida, em que passo eu estou. É muito mais bonito e muito mais honesto com si próprio é pensar assim, puxa, errei de novo. Vou tentar errar menos. Do que pensar assim, ele mereceu que eu fiz isso. Reparam a diferença de atitude? Eu continuo errando. Mas quando eu reconheço o erro, eu começo a trabalhar nesse erro. Quando eu me desculpo, minha mente está tranquila. Eu não vou fazer isso de novo. Então eu posso errar e eu vou recomeçar cada erro que eu fizer. Eu vou tentar toda vez de novo. Eu vou me esforçar para vencer aquele vício. Eu vou me esforçar para vencer, porque eu parei de me auto-enganar. Quando eu paro de me auto-enganar, eu vou para o próximo estágio, que é progredir.
E aqui, gente, eu tenho certeza, eu não preciso nem perguntar. Todos nós, muito eu inclusive, nos auto-enganamos em coisas que a gente sabe e em coisas que a gente não sabe. Então a gente pode começar pelas que a gente sabe. Então é a brincadeira da dieta, que sempre começa na segunda-feira, da academia que a gente foge, de não obedecer o que o médico manda a gente fazer, de não ouvir a reclamação de 20 anos que o esposo faz, que a mulher faz da gente, né? Então a gente tem um monte de coisa que a gente se engana, com frases bem simples como eu sou assim, não vou mudar mais, eu não tenho paciência mais, foi minha mãe e meu pai me ensinaram assim, eu vou continuar assim, isso veio da vida passada, por isso que eu sou assim. E eu posso listar aqui 500 coisas, gente, porque, né? Então, o auto-engano, tudo que a gente começa a se dar desculpa é auto-engano. Eu estou tentando me enrolar. E o que é engraçado é que, como a gente tem acesso à nossa mente 24 horas por dia, a gente tem lá uma maquininha de autodesculpa. Não tem? Vocês têm aí do fundo também? Maquininha? Então, essa maquininha, a gente precisa dar um basta nela. E não é para a gente ficar dando um basta nela e falar assim, eu estou todo errado, eu vou para debaixo do milho, vou ficar sentado no milho sofrendo. Não é isso. É para reconhecer e mudar. Reconhecer e mudar. Ninguém quer ninguém sofrendo. Mas ninguém quer a gente enganado. Quando você vai no médico e está lá com a pressão alta, o médico te dá um monte de coisa para você fazer. Ele não chega te estapeando e falando assim, você é isso, você é aquilo. Né? Não, ele te dá um monte de coisa. Você vai de novo daqui a um mês sem nada, sem ter mudado nada. Você está mais próximo de morrer do que ficar bom. Ele vai te dando a realidade, ele não vai te enganando. Porque se ele te enganar ali, ele está sendo antiético. E a nossa cabecinha? Ela está nos enganando, sendo antiética para manter a gente do mesmo jeito que a gente está hoje. E reparem que isso atua na gente de tantos jeitos diferentes que é muito complicado, né, a gente ficar fugindo disso. E por isso que é importante a gente reconhecer cada uma dessas formas. Então, quando vocês estiverem aqui, voltando para casa, hoje à noite, pensem um pouquinho como vocês mesmos se enganam. Eu tenho uma clássica, não tenho tempo. Por quê? Porque eu dou prioridade a outra coisa. Então, tenho uma outra coisa, eu dou prioridade. Eu tenho a clássica da segunda-feira, começo na segunda-feira. Tenho a clássica de que a pessoa mereceu ouvir o que eu falei. Ela me provocou. Então, são todas as coisas que eu vou falando para mim mesmo para autorizar o meu comportamento ou para para falar assim, beleza, não tem como mudar. Um outro jeito de reconhecer é falar assim, puxa, eu fiz isso de novo, eu não tive forças de fazer isso. Eu vou tentar fazer isso melhor amanhã. E aí a gente vai a cada dia mudando. Mas quando eu chego lá, gente, eu entendi o auto-engano meu. Isso vai permitir que a gente perceba os auto-enganos coletivos. Os onde a gente percebe sociedades sendo levadas a fazerem coisas absurdas porque acreditaram no discurso de um político, de um religioso, né? De um religioso político, que agora tem alguns, e a gente vai percebendo que a palavra tão poderosa, ela entra, e aí você vê a manada fazendo coisas absurdas, né? Existem países que casar com crianças de 9 anos, os clérigos autorizam. Isso é um absurdo. A gente não aceita.
Mas imagina a sociedade como ela está tão levada por falsos discursos que ela acredita que aquilo é certo porque alguém falou que é certo. Por isso que estudar, ter a sua própria moral é tão importante. Porque isso não começa com uma criança de 9 anos numa sociedade equilibrada. Isso começa com discursos aos poucos. Um nós contra eles. Se você não me aceitar, você vai ser jogado para o outro time é ruim, é um inferno. A manipulação através do discurso não começa no radicalismo, começa aos pouquinhos. A nossa sociedade está em pleno auge de uma manipulação de nós contra eles. Se você não percebe isso, se você acha que nós não estamos sendo manipulados como brasileiros nesse discurso de nós contra eles, desculpa, mas você está sendo enganado. E aqui eu não estou defendendo nenhum dos lados, eu estou só falando, constatando que a gente está numa situação onde estamos sendo enganados, onde estamos sendo trocados, colocando culpados na nossa própria falta de atitude. O brasileiro se acostumou a perdoar coisas que outras nações não perdoam. Vocês não sei se vocês já tiveram o prazer de fazer uma reunião com o povo alemão. Alguém já teve? Além de Deusinho? Não. Então experimentem chegar 5 minutinhos atrasado com eles. Vocês já vão tomar uma... Se eles estiverem lá, vocês vão tomar uma bronca. Por quê? Porque na Alemanha, você se atrasar é querer demonstrar que você é mais importante que o outro. É uma falta de respeito. Aqui, a gente atrasa meia hora e fala, oi, cheguei. Reparam a diferença de cultura? Então, eles não se auto-enganam no horário. Horário é respeito para mim e para o outro. A gente ainda não percebeu isso. Então, gente, quando a gente está falando aqui dos discursos que enganam o mundo, nós estamos falando dessas coisas. Que a gente, como nação, é enganado. Tem muita gente que acredita que o trabalho não dignifica. Porque estão sendo enganados. Que o rico tem de dar para tudo para o outro. Isso é ser enganado. Então, esses discursos, gente, vão entrando na nossa mente e acabam nos permitindo levar ao auto-engano de outras coisas. Porque se o mérito não vale para nada, por que eu vou me esforçar? Porque isso aí a gente começa a ter uma sociedade leniente com tudo. Reparou como o falso discurso vai corroendo a nossa civilização? Isso não é novo. Lá no tempo de Jesus, teve uma votação para ver se salvava Jesus ou Barrabás. Quem que a população votou? Isso é o quê? Doideira, né? É uma coisa maluca. É um falso discurso, é um poder de persuasão que já estava lá. Já tinha montado a narrativa que Jesus era o mal. Já tinham montado e o povo acreditou. Né? Outra narrativa que a gente ouve muito é que é muito difícil mudar, que eu vou precisar de muitas encarnações para mudar. Não, gente, para mudar você precisa decidir. Né? É difícil mudar? É, mas ela começa com a decisão. Se você esperar a próxima reencarnação para mudar, você vai continuar decidindo na próxima, que você vai esperar a próxima. Que outro exemplo eu posso dar aqui de falsos discursos, falsas narrativas e tal? O que vocês acham? O que vocês aprenderam que foi mais difícil quando vocês tinham 7 anos de idade? O que foi o mais difícil que vocês aprenderam aos 7 anos de idade? Ler, não foi? Na época da alfabetização? Era muito difícil, né? A gente não acreditava que ia conseguir. Aí a gente aprendeu, hoje todo mundo lê, nem lembra do sofrimento que foi para ler.
Aprender as primeiras contas de matemática também foi muito difícil. Divisão foi muito difícil. E nós aprendemos e hoje não faz falta. A gente é natural. Então, gente, tudo. Nosso organismo fica falando assim, não vai dar, é muito difícil. Eu não vou conseguir aprender. Nossa cabecinha fica assim. Mas a gente aprende tudo, tá? Podem vir. E quando a gente cai nesse discurso, a primeira vítima somos nós. Porque até aqui a gente falou de falsos discursos, né? Tudo vai dando errado. Tudo a gente vai acreditando, a gente vai se enganando, vai dando tudo errado. Mas quando a gente começa a acreditar, começa a entrar na nossa cabeça que a gente realmente não vai mudar, que a gente realmente vai deixar para a próxima semana, para a próxima vida, o que acaba acontecendo? A gente vai definhando. A gente vai dormindo nessa vida de olhos abertos. E aí a gente perdeu tempo. E se vocês repararem e procurarem na cabecinha de todos nós, vocês vão chegar num momento que vocês vão lembrar o seguinte: puxa vida, naquele estalinho que eu tive, eu mudei minha vida quando eu mudei e decidi tal coisa. É o clique, é o momento da virada. Vocês já tiveram esse clique para algumas coisas? Já? Alguns estão falando sim, outros estão quietos, estão me ignorando. Mas eu estou olhando para vocês, vocês vão ter cliques. Tá? E quando a gente tem esses cliques, a gente muda de patamar, a gente deu um degrauzinho, mudou de degrau na nossa vida espiritual. Não precisa ser grande. O que importa é que ele precisa ser dado. E quando a gente dá, a gente não volta atrás. E Emmanuel, então, ele nos deixa um pouco sem saída. Porque no turbilhão de lutas, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito da sua esfera individual. Nós somos privilegiados, porque nas nossas decisões, a gente tem o exemplo de Cristo. Então, se por acaso a gente está indeciso se aquilo que a gente está fazendo é um auto-engano ou não, se a gente está se auto-enrolando ou não, a gente tem a baliza de Cristo. E quando a gente olha para a baliza de Cristo, fica bem fácil saber se a gente está no caminho certo ou não. Cristo deixaria dieta para segunda-feira? Cristo falaria mal ou brigaria com uma pessoa por causa da atitude da pessoa? Não. Então, quando eu falo que é por culpa da pessoa, eu estou me auto-enganando. Então, essa mudança, né, é a mudança importante aqui do falso discurso. É parar com isso para que a gente possa começar a evoluir de verdade. E indo, né, para um encerramento aqui, porque vocês não vão me aguentar falando as 2 horas, eu queria ler uma história para nós. É uma história verídica, né, que aconteceu também lá perto da época do mapa, mas eu dei uma atualizadinha. Né? Havia uma mulher simples numa cidade pequena, não tinha diploma, não frequentava tribunas, não escrevia livros, não tinha seguidores em rede social nenhuma. Mas todos no bairro a conheciam. Quando alguém ficava doente, ela aparecia com uma sopa. Não dizia nada grandioso, só dizia: trouxe um caldinho, come enquanto está quente. Quando um vizinho perdia o emprego, ela batia na porta com uma sacola de mantimentos. Não fazia discurso, só dizia: está sobrando lá em casa. Não vai me fazer desfeita, hein? Quando as crianças da rua brigavam, ela sentava no banco da calçada e contava uma história qualquer, até que os ânimos se acalmassem. Não citava Tiago, nem Paulo, nem Emmanuel. Só contava uma história. Quando alguém morria no bairro, ela a primeira a chegar na casa da família. Não dizia: Deus quis assim, nem ele está num lugar melhor. Ela só sentava no lado, segurava a mão da pessoa enlutada e ficava ali, em silêncio, o tempo que fosse necessário.
Um dia perguntaram a ela: Dona Maria, a senhora é espírita? Evangélica? Católica? Ela pensou um instante e respondeu: Ah, eu sou do caldinho quente. Dona Maria nunca leu o versículo de Tiago que estudamos hoje, mas ela era o versículo do Tiago, não ouvia a palavra apenas, ela era a palavra cumprida. Que cada um de nós, ao sair daqui hoje, leve consigo não apenas mais um discurso, bonito que seja, mas uma decisão. A decisão de ser menos plateia e mais ação, menos mapa e mais caminhada, menos teoria e mais caldinho quente. Porque no fim, no grande fim, quando estivermos diante de nossa própria consciência, ela não vai nos perguntar quantos livros temos, quantas palestras assistimos, quantas frases bonitas compartilhamos. Ela vai nos perguntar com a doçura firme de quem nos ama de verdade: e a sopa? Você levou a sopa? Que assim seja, que Deus nos abençoe infinitamente. Depois dessa palavra maravilhosa, proferida pelo nosso irmão André Luiz, vamos refletir bastante sobre a questão da narrativa, sobre a coerência. Tudo que nós falamos tem que ser coerente. Não basta realmente nós pensarmos, falarmos e não agirmos coerência. Que a vítima, às vezes, seremos nós mesmos, né? Então é importante que nós sejamos coerentes conosco mesmo. E depois, os outros. Então, depois dessa palestra maravilhosa, nós vamos novamente nos aquietando, vamos sentando confortavelmente nas nossas cadeiras. Aqueles que preferirem, fechem os olhos, fiquem à vontade e vamos praticar a caridade. A caridade consiste em várias coisas. E nesse momento, o que nós podemos fazer é vibrar intensamente para as pessoas que estão necessitadas de auxílio, de ajuda espiritual. Nesse momento em que o mundo passa por uma fase muito difícil, período de guerra, vários países envolvidos, e a situação realmente é muito crítica. E o que nós podemos fazer é vibrar intensamente para que as coisas se amainem, para que os governantes possam chegar a um acordo, né? Possam se conscientizar de que na guerra não há vencedor. Então, nesse momento, vamos vibrar para a paz mundial. Os espíritos benfeitores amigos, capitaneados por Jesus, possam espalhar suas bênçãos sobre toda a face da terra, envolvendo principalmente os países que estão em conflito. Que uma solução amigável e diplomática possa ser alcançada para poupar da morte, dos experimentos, milhares de pessoas. Que Deus, Jesus, os bons espíritos, possam se acercar dessas criaturas, principalmente dos governantes, e que essas guerras cessem imediatamente. Vamos vibrar para a velhice desamparada, para a juventude transviada, para
para as pessoas que se encontram caídas pelas ruas, sem lar, sem família, sem um teto para encostar, sem um travesseiro para encostar suas cabeças. Vibremos para todas as pessoas que vivem envolvidas nos vícios, tóxicos, do sexo, dos cigarros. Essas pessoas sejam também amparadas pela espiritualidade superior. E que elas vislumbrem um caminho menos penoso. Vamos levar para os asilos, para os velhos, que depois de terem trabalhado tanto, intensamente em prol da sociedade, hoje encontram-se assistidos. Muitos deles sem família, sem amigos. Deus, Jesus, também nós possam amparados, reconfortados, e que eles possam desfrutar da paz, da tranquilidade e de toda aquela harmonia trazida pelo plano espiritual. E por último, vamos vibrar por nós mesmos, que aqui nos encontramos todas as quartas-feiras em busca do lenitivo, da ajuda, da paz, da cura para nossas enfermidades da alma. Conforme disse o nosso amigo ali, devemos sempre ser coerentes com as nossas narrativas, para que Deus possa nos dar sempre a força e a coragem. O progresso não acontece de uma hora para outra. É como uma construção, tijolinho por tijolinho. Mas, uma hora, o edifício está pronto. É assim que nós temos que agir. Deus, Jesus, os bons espíritos possam nos abençoar, nos fortalecer e que em outras oportunidades aqui estejamos sempre em busca dessa ajuda, dessa paz, dessa tranquilidade, e que essa paz, essa tranquilidade nos sejam levadas para o nosso lar. Que assim seja, graças a Deus. E agora os nossos recadinhos costumeiros. Tem um bazar aqui, logo que vocês saem do Paz, aí à esquerda. O bazar, vocês podem encontrar vários artigos, vários objetos, a preços bem populares. E a renda desse bazar é revertida para a aquisição de 35 cestas básicas, que são fornecidas a 35 famílias. E ali no quadro tem também ali os alimentos que são necessários para a formação dessa cesta básica. Aqueles que quiserem poderão trazer aqueles alimentos, né, e não perecíveis, que formarão também a cesta básica. Aqui tem a live às quartas-feiras, que é exatamente essa de hoje, e tem no domingo às 20 horas, o Evangelho no Lar. Tem também a entrevista de orientação da cura, da reunião de cura que é realizada no último sábado de cada mês. Para que as pessoas participem dessa reunião de cura, terão que passar por uma entrevista com o Claudemir às quintas-feiras, né? E para que isso aconteça, as pessoas deverão se dirigir a Margarida para fazer o cadastramento. Então, esse tratamento de cura, ele acontece, conforme eu disse, sempre no último sábado de cada mês. E as pessoas que faltarem 2 vezes consecutivas, automaticamente tem que voltar a falar com o Claudemir. Né? Tem os cursos, outra informação
os cursos básicos às terças-feiras, sempre às 20 horas, acontece aqui no centro, com o professor Carlos. Certo? E em cima tem uma biblioteca, poderá ser utilizada pelos pecadores, poderão levar livros, casa de empréstimo, podem ler, depois que ouvir o livro. Se não der para ler tudo no período, depois devolve, faz nova no cadastramento e assim é uma oportunidade para você aprender um pouquinho mais da doutrina do Espírita, codificada pelo nosso mestre Allan Kardec. E a garrafinha d'água que todo mundo pode trazer, né? As pessoas já sabem que sempre tem uma pessoa que entra na primeira vez ao centro, então as pessoas podem trazer uma garrafinha d'água, lá dentro abre a garrafinha, essa água é fluidificada, leva para casa e toma como medicamento. Né? Então já falamos aqui das doações, né? Essas são básicas, que alimentam 35 famílias. E ressaltado que as pessoas que, mesmo que as pessoas participem das reuniões de cura, no último sábado de cada mês, quando completar o ciclo, pode voltar a fazer novas entrevistas, não tem problema. Tá bom? Se a pessoa se está se sentindo bem, quiser conversar com o Claudemir na quinta-feira, só para trocar ideias, se algum tipo de problema, ele vai resolver, vai tentar esclarecer, vai indicar o melhor indicativo. Bom, basicamente só isso. Ok? Que vocês tenham uma excelente cromoterapia, que Deus abençoe e até na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado pela atenção.